Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, eu me alegro com esse relatório, irmãos, porque nós sabemos que Deus é bom. E quando a igreja se disponibiliza para anunciar o Evangelho, coisas maravilhosas acontecem no meio do povo de Deus, amém? Se desse um pouquinho de retorno aqui, ficaria bom. Glória a Deus. Irmãos, eu convido a igreja a abrir a Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Ficou bom. No capítulo de número 4, 2 Coríntios, capítulo de número 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 13. Glória a Deus. Amém? Leiamos o texto, o versículo. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, e por isso falei. Nós também cremos, e por isso falamos. Repetindo, tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, e por isso falei. Nós também cremos, e por isso falamos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o versículo que lemos foi a forma que Paulo escolheu para traduzir o Salmo de número 116, versículo 10. Quando Paulo aqui estabelece um princípio ao explicar porque proclama Cristo com ousadia, apesar da forte oposição. Nesse versículo, Paulo ele argumenta contra falsos ensinos que haviam sido disseminados no meio da igreja em Corinto, onde falsos mestres que subiram de Jerusalém entraram em Corinto e começaram a perverter ou a ensinar doutrinas contrárias as doutrinas que Paulo havia repassado à igreja. Glória a Deus. E essas doutrinas, ou esses ensinamentos, era de que o povo ali precisavam deixar aquilo que havia aprendido dos ensinamentos de Paulo e haveriam agora de adotar práticas judaicas que iriam de contrário àquilo que Paulo havia ensinado. Ensinamentos esses que estavam pervertendo a pura doutrina de Cristo e com isso descredibilizando a autenticidade do chamado ministerial de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Além de tentar perverter a fé dos irmãos, alguns se levantaram e questionaram a autoridade ministerial de Paulo, dizendo que Paulo precisaria de cartas de recomendação para a validação do seu apostolado. Louvado seja o nome do Senhor. Então alguns se levantaram e questionaram com que autoridade o apóstolo Paulo estava pregando e ensinando em Corinto. Ou seja, alguns questionaram e diziam, com que autoridade tu prega aqui? Ou cadê a validação do teu ministério? Cadê a carta de recomendação que poderia chegar até nós, ou vir de nós até você, para que o teu ministério fosse aprovado diante de nós? Então aqui Paulo se depara diante de uma afronta,
diante de um grande questionamento acerca do seu ministério. E é no capítulo de número 3, versículo do 1 ao 3, é que Paulo vai combater esses falsos questionamentos que estavam sendo endereçados acerca do seu ministério. No capítulo de número 3, no versículo 1, Paulo começa dizendo: começamos novamente a elogiar a nós mesmos, ou nós precisamos, como alguns de vocês, de carta de recomendação para vós, ou carta de recomendação de vós. Versículo 2, Paulo diz: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos, louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava dizendo que não precisava de carta de recomendação. Por quê? Porque o próprio testemunho dos crentes, a vida transformada daqueles irmãos que estavam em Corinto, era a própria autenticação do ministério de Paulo, louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 3 diz: porquanto vós, manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração de carne. Era Paulo dizendo que agora as coisas haveriam mudado. Era Paulo dizendo que agora a prerrogativa não era pelas tábuas da lei, que agora o entendimento divino agora não era pela observação judaica acerca das tradições judaicas ou a observação da lei. Era Paulo dizendo que agora o Espírito Santo de Deus havia enxertado nos crentes em Corinto a nova forma de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Era Paulo dizendo que não precisava de aprovação externa para fazer o que fazia, falar o que falava e dizer o que era. Por quê? Porque Paulo era servo de Cristo, chamado ao apostolado e separado para anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. E quando Paulo ele se levanta para aqui defender o seu ministério, nós podemos aprender com Paulo naquilo do que ele documentou acerca da defesa do seu ministério. E quando nós olhamos o texto do capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 1, nós aprendemos com Paulo, porque Paulo sai em defesa do seu ministério dizendo: portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Paulo estava dizendo: olha, a gente recebeu esse ministério de pregar a palavra. Nós recebemos esse ministério de anunciar a Cristo, o Cristo que salva, o Cristo que cura, o Cristo que batiza e o Cristo que leva para o céu. E porque nós anunciamos esse Cristo, por causa do Cristo da obra, nós não desfalecemos. Nós continuamos a pregar este Evangelho, porque nós acreditamos que o Evangelho transforma, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 1 do capítulo 4, nós aprendemos uma coisa: que a pregação do Evangelho é tarefa de todo crente. A ministração da palavra é tarefa de todo crente. Por quê? Porque todo alcançado é enviado. Isso é um princípio central do Evangelho. Quando alguém é alcançado pela graça, ele não foi salvo para si mesmo.
Ele foi salvo para demonstrar a outros o poder do Evangelho. Ele foi comissionado a gerar vida em outras pessoas. Portanto, o Evangelho não é para dentro. O Evangelho não é para satisfação interna. O Evangelho era para fora. O Evangelho é para alcançar outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Ser alcançado pela graça é para sermos instrumento de transformação na vida de outras pessoas. O Evangelho que te alcançou, o Evangelho que te tirou do pecado, o Evangelho que te tirou do charco de lodo, o Evangelho que te fez nova criatura, não é para você viver em si, para dentro, mas é para gerar vida em outras pessoas. Porque Deus confiou em ti a mensagem da reconciliação. Oh, glórias! Deus nos tirou do mundo no sentido ético e nos enviou ao mundo no sentido geográfico. É por isso que a palavra diz que nós temos que ser testemunha em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Deus te tirou do mundo no sentido ético e te enviou de volta ao mundo no sentido geográfico. Então pregue a palavra, viva o Evangelho e vá às nações. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos arrancados do mundo no sentido espiritual. Você foi tirado do mundo no sentido espiritual maligno. Você era pecador, você era pecadora. Então Deus te tira das trevas, mas te envia de volta ao mundo no sentido físico. Glória a Deus. É por isso que a tua presença no meio dos ímpios é importante, porque tu vai influenciar quem não tem Cristo. Aleluias. Isso é importante para que nós saibamos. Glória a Deus. Para que possamos influenciar pessoas com os valores e princípios do reino de Deus. Você foi chamada para influenciar nas pessoas os princípios e valores do reino de Deus. É por isso que é mais além daquilo do que falamos. É por isso que essa propagação do Evangelho é mais além daquilo do que sai da nossa boca. Por quê? Porque não influenciamos pessoas apenas com o que sai da nossa boca, mas com o nosso modo de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Só que muitos não conseguem ser influência do reino, porque vivem em desacordo com os mandamentos do rei e desalinhado com as diretrizes do reino. E todas as vezes que você está em desacordo com os mandamentos do rei e desafinado com as diretrizes do reino, você, sinto muito em lhe dizer, você não vai ser influência do reino nas pessoas. Glória a Deus. Talvez por isso se explique a falta de impacto dos crentes na vida dos ímpios. Por quê? Porque essas pessoas distorcem princípios espirituais do reino de Deus. Porque quem não entrega-se por inteiro no reino, jamais será canal do reino nas pessoas. Quem não se entrega por inteiro ao reino, jamais vai ser uma influência para as pessoas do mundo. Então precisamos voltar ao Evangelho. Precisamos entender como Deus quer nos usar para influenciarmos pessoas
das trevas para a luz. Glória a Deus. E nenhuma entidade na terra tem maior competência e autoridade para evangelizar, exceto a igreja. A igreja é o método de Deus. Deus usa pessoas de carne e osso para influenciar. A igreja, nós, você, é o método que Deus usa. Aleluia. Oh, glórias. Bendito é o teu nome. E um Deus e Cristo deixou a sua glória. E a Bíblia diz que Ele deixou as regiões celestiais para viver entre nós, para nos repassar o Evangelho. Porque Cristo precisava nos influenciar enquanto esteve na terra. Então a igreja é o método de Deus. Você foi chamado para ser voz. Você foi chamado para influenciar. Você foi chamada para salgar. Você foi chamado para despertar os valores do reino nas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. E o método. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Coloca para a gente ver. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Todo crente tem ministério. Todo crente está inserido em um ministério. Não tem crente fora de ministério. E qual é esse ministério? É o ministério da reconciliação. Você foi chamado por Deus para reconciliar o mundo perdido com Cristo. Você foi chamada por Deus para enxertar no mundo os valores do reino. Por quê? Porque Deus confiou em ti a mensagem da reconciliação. Aleluia. Deus confiou à igreja. Deus confiou aos santos eleitos de Deus. Anjo não pode pregar. E ainda que pregou na Bíblia. Porque disse assim: ei, eis que nasceu alguém lá em Belém. E que se deixasse na mão dos anjos, ele pregaria mesmo. Mas Jesus, Deus entregou a nós o ministério da reconciliação. E o texto diz que ele nos encarregou. E é reconciliar o mundo perdido com Deus. É reconciliar o bêbado com Deus. É reconciliar aquele vizinho que a gente não gosta com Deus. É reconciliar as pessoas que estão à margem da sociedade com Deus através de Cristo. Você é agente de reconciliação. Tenha isso em mente. Você foi chamado para ser agente. E a mensagem da igreja é essa. Seja agente de reconciliação, não de vida. Mas chame as pessoas para Cristo. Você é um agente de Deus. Você é uma pessoa chamada para declarar que Jesus é bom às pessoas. Em 1 Coríntios 9,16, Paulo diz assim, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E aí ele finaliza dizendo assim: e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Paulo considerava e tinha convicção de que se não anunciasse o Evangelho, seria o maior crime espiritual que ele poderia cometer.
Calar-se é uma forma de egoísmo espiritual. Recebemos a maior notícia do mundo e muitas vezes deixamos as pessoas morrerem de fome enquanto temos pão. Às vezes Deus coloca na frente de nós um problema e a gente acha a porta mais perto para poder entrar. Mas não se esconda, Deus te chamou para reconciliar. Deus te chamou para tratar disso. E eu sei que tem alguns que saem pela primeira porta porque não querem se envolver com essa história de problema. Mas a igreja foi enviada para resolver problema. A igreja foi enviada à terra para resolver problema, irmão. Se a igreja não resolve problema, quem que vai resolver? Porque se Cristo está em nós, e em nós foi confiada a mensagem que reconcilia, quem que tem que resolver problema? A igreja. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai nos ajudar, irmãos. Deus vai dar estratégia. Deus vai dar saída. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos anunciar o Cristo que nos salvou. Precisamos sair pelas ruas, não somente no Nordeste, para Cristo, mas durante a nossa trajetória cristã, durante a nossa vida em relacionamento com as pessoas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus quer reconciliar. Louvado seja o nome de Jesus. É tarefa de todo crente, irmãos, falar da mensagem do Evangelho. Olha só. Em 1963, John Kennedy foi assassinado em Dallas, no Texas. Em 12 horas, a metade do mundo ficou sabendo da sua morte. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados há mais de 2000 anos atrás. E ainda quase metade do mundo não sabe dessa notícia. E quem que é o jornal? A igreja. Quem que é o veículo? A igreja de Deus. Aleluia. Oh, glórias. A igreja é o veículo de propagação desse evangelho. A igreja é o veículo de disseminação dos valores do reino nas pessoas. Aleluia. E muitas vezes, o que é que nos falta? Muitas vezes, o que é que está faltando na gente? E às vezes, irmãos, o que nos falta não é comissionamento, mas obediência. O que nos falta não é conhecimento, mas amor pelas almas. O que nos falta, às vezes, não é o método, mas disposição. Aleluia. E em Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, os anjos se alegram com a notícia. Olha só, os anjos ficam saltitantes com a alegria, com a notícia. E eles dizem: eis que vos trago boa de alegria, que será para todo o povo, e que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha só, mensagem de propagação do Evangelho. Aleluia. Só que com essa defensiva de Paulo nós aprendemos outra coisa. Versículo 2 diz: mas tendo renunciado às coisas escondidas, por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todo homem, à vista de Deus. Paulo está ensinando a nós nessa noite que a igreja deve pregar a verdade do Evangelho, vivendo
em verdade essa mensagem. Porque ele está dizendo que estava se recomendando a toda a consciência, de que tinha bom testemunho diante dos coríntios, diante da igreja de Corinto. Então a igreja deve pregar a verdade, doa o que doer. A igreja deve propagar a verdade a todo custo. A igreja prega a verdade do evangelho sem se preocupar com o que vai acontecer. Porque quando estamos pregando a verdade, o Espírito trabalha. E aquilo que há de suceder depois da ministração da palavra, é Deus que se responsabiliza. É Deus que se responsabiliza. Então pregue, anuncie com verdade. 1 Timóteo 3, 15 e 14 diz: embora espero vê-lo, escrevo-lhes essas coisas agora, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Glórias. Nós somos alicerce da verdade. Entendemos que quando Paulo afirma que a igreja é coluna da verdade, é no sentido de proclamação e exibição dessa verdade. Nós, crentes, somos sustentadores da verdade do evangelho no mundo. A igreja é coluna de Deus. É coluna da verdade. É coluna e alicerce da verdade. Por quê? Porque as colunas sustentam a estrutura. Os crentes precisam sustentar a verdade, constantemente atacada por falsos mestres. Nós somos igreja. E Deus nos responsabilizou para nós sustentarmos a verdade no mundo. Paulo está convocando os crentes a cuidarem da estrutura. Irmãos, nós trabalhamos com a verdade. A igreja trabalha com a verdade do evangelho. A igreja vive em verdade as coisas de Deus. Nós precisamos sustentar a mensagem da verdade nesse mundo. Não vamos ser conivente com o pecado. Não vamos ser conivente porque alguém muito amigo falou uma coisa que é contrária à palavra e eu aceitei. Vamos viver a verdade da palavra. Vamos anunciar a verdade do evangelho. Vamos anunciar que Cristo é bom, que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Crentes, colunas, que sustentam a mensagem do evangelho. Glória a Deus. John Stott escreveu assim, que muitas vezes nós barateamos o evangelho quando o tratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais. Ao invés, irmãos, de apresentarmos essa verdade como algo que vai tirar as pessoas do inferno e levar para o céu, ao invés de comunicarmos essa verdade, que este evangelho, ele não foi escrito apenas para te trazer uma satisfação momentânea, ou para te livrar de um assaltante que quer te matar, ou para te livrar de alguma coisa passageira desse mundo. Não, irmão, vem para o evangelho, que agora a tua vida vai ser legal. Vem para o evangelho, que agora vai ser bênção na tua vida. Oh, aleluia.
aleluia, embora todas essas coisas, elas se formem como uma verdade massificada, a ponto de atrair o pecador à graça de Deus, mas a maior mensagem da palavra de Deus, a maior mensagem que podemos dizer ao mundo, é que este evangelho, ele não somente tira a tristeza, mas pode tirar as pessoas do inferno, mas pode tirar as pessoas do lamaçal de pecado e levarem e transportarem essas pessoas para o céu de glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E eu fui pego por isso. Porque quantas vezes a gente diz que o evangelho é apenas para tirar a tristeza. Quantas vezes a gente barateia esse evangelho, ao invés de darmos ênfase na mensagem essencial, que é que esse Cristo liberta do pecado, da justiça e do juízo. É que Jesus Cristo se manifestou nos últimos dias para trazer salvação a toda a humanidade. Porque Cristo se manifestou a judeus e a gentios, como estudávamos pela manhã, e assim colocando diante do mundo a abrangência da graça e a eficácia do poder do Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Essa mensagem liberta as pessoas do pecado. Essa mensagem do evangelho tira as pessoas do inferno. E talvez essa seja a maior verdade que a palavra de Deus quer trazer para você nesta noite. Não convide as pessoas apenas para fazer parte de um grupo religioso a qual você pertence. Não convide as pessoas apenas para pertencer a um grupo religioso e assim alcançar o status de pentecostal ou de crentes. Mas confirme a mensagem do evangelho, porque você é a coluna de Deus, alicerce da verdade, para dizer às pessoas que esse evangelho vai tirar elas da condição de pecador, da condição de inferno, e levar elas para o céu de glória. Aleluia. 1 Timóteo 3,16 diz: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, mas foi recebido em glória. Oh glória! Cristo foi um espetáculo para o mundo. A mensagem da cruz do evangelho atingiu todas as nações. Ou melhor dizendo, o sacrifício da cruz do Calvário foi para toda a humanidade. Gente de toda tribo, povo, língua, nação. A manifestação da verdade, ela foi um espetáculo para o mundo, para que o evangelho alcançasse corações perdidos, vidas perdidas. Aleluia. E quando a gente olha para a Bíblia, aquele cego mendigão, gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. E gritava mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim. E ele intensificou o clamor. Ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no início do texto diz que ele estava à beira do caminho. Mas no último versículo diz que agora aquele cego seguia Jesus pelo caminho. Porque o filho de Davi, ele salva. Glória a Deus.
João 17:17 diz: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia não é uma verdade, a palavra é a verdade. Perceba a ênfase, que não é uma palavra, que não é uma verdade, mas que é a verdade estabelecida para todos. Tim Keller escreveu: o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem, mas o verdadeiro evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que Jesus fez. É por isso, irmãos, que há briga no nosso meio. Briga por cargos, brigas por poder, brigas por departamento. Não falo daqui, mas no geral. Briga pela ênfase do que se faz. E se você briga por cargo, e se você tem em mente que é você que tem que aparecer, sinto muito, mas esse não é o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho verdadeiro é quando traz orgulho para nossas almas daquilo que Jesus fez, Davi. E quando você se sente orgulhoso porque você faz, não é verdadeiro evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei o quanto você tem deixado de acreditar nas promessas de Deus, mas eu sei de uma coisa: você foi chamado para sustentar a verdade das Escrituras. Irmãos, se você sustentar, Deus te honra. Quem sustenta a verdade, Deus honra. Ainda que custe a nós um preço alto, mas diante de Deus nós receberemos autoridade. Porque todas as vezes que nós sustentamos a nossa palavra como homem, e todas as vezes que sustentamos a verdade do evangelho, Deus vai trabalhar em teu favor e vai te usar para pregar o evangelho e influenciar pessoas para o reino de Deus. Versículo de número 5. E último lugar, o que nós aprendemos com Paulo na defesa do seu evangelho ou do seu ministério. Nós aprendemos acerca da centralidade de Cristo no nosso ministério cristão. Paulo levantou esse ponto para dizer aos irmãos de Corinto que não era pastor enviado a Corinto caindo de paraquedas, que não era apóstolo de Cristo enviado àquela gente, enviado por qualquer vento de doutrina. Mas Paulo, como um ponto certeiro, ele diz que a sua mensagem se consistia ou se formava dando ênfase em Cristo no centro daquilo que ele dizia. E o versículo 5 ele diz assim: porque não pregamos para nós mesmos. Olha só, a nossa mensagem não é para nós mesmos. E ele continua: mas Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos, seus servos, por causa de Jesus. Aleluia. O ministério cristão
não é sobre a nossa imagem, nossas conquistas ou nossa popularidade. O verdadeiro ministério começa quando deixamos de buscar aplausos para buscar a glória de Deus. O verdadeiro ministério começa quando você entende que não é você que é o centro, mas que Jesus é o centro. E Paulo diz isso lá. Paulo nos ensina que o evangelho deve ser centrado em Cristo. E nossa pregação não deve refletir a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. E às vezes Deus quer ou te comissiona para pregar uma coisa e você prega outra. E existem igrejas por aí que esconderam a palavra, que esconderam a Bíblia. Por quê? Porque querem templos lotados, porque querem templos luxuosos. Não vamos tocar muito com a verdade, porque senão a gente vai perder crente. Esse não vive na verdade. Porque quem entende que essa palavra, ela foi escrita para doutrinar, para sarar, para salvar, ele não vai se eximir de pregar a verdade. Aleluia. Doa o que doer, temos que pregar a verdade do evangelho. O ministério não é sobre quem somos, mas é sobre quem Ele é. Se você não está pregando Cristo, então você não está pregando o evangelho, porque o evangelho é de Cristo. Oh glórias, oh glória a Deus, aleluias, glória, 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 glória a Deus. E João entendeu isso. Os servos chegaram até ele e disseram: Rabi, aquele homem que tu deu testemunho está batizando ali do outro lado, está batizando mais pessoas do que o Senhor. Aí João bate no peito e disse assim: vocês não entendem os mistérios do reino de Deus. Aquilo que é dado de cima é o que a gente tem que aceitar. Eu disse para vocês que eu não era o Cristo. Aí ele encerra dizendo: é necessário que ele cresça, aleluias, e que eu diminua. Esse entendia de ministério, esse estava entendendo o que era o mistério da pregação da palavra, esse entendia do mistério do reino de Deus. Que ele cresça e que a gente diminua mesmo, porque como o pastor pregava ontem, nós somos ruins, irmão. É como o pastor Rei pregava ontem: pense numa raça ruim, somos nós. A gente hoje diz, amanhã se contradiz. Mas graças a Deus que o Espírito de Cristo entrou em nós. Aleluias, glória a Deus. Segundo as 1 Coríntios 2:2, porque nada me propus a saber entre vós, Paulo, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O ministério de Paulo era pregar Jesus, e ele mesmo diz: olha, as minhas palavras não se formam pela persuasão humana. As minhas palavras, elas não estão aqui na minha boca, que eu produzo isso ou eu produzo aquilo. As minhas palavras se consistem em poder. Por quê? Porque eu prego a cruz de Cristo. Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro. Olha só, uma declaração dessas, tirada do mais profundo do entendimento daquilo que ele entendia acerca de ministério cristão. Aleluias. E muitas vezes nós nos perdemos quanto à exibição da mensagem.
O verdadeiro ministério não se baseia na quantidade de pessoas que te aplaudem ou que te seguem, mas na quantidade de vidas transformadas pelo poder da palavra. Isso que eu estou dizendo é uma argumentação de Paulo, quando ele diz assim: olha, vocês são a nossa carta, viu? Escrita em nosso coração. Então, o que autenticava o ministério de Paulo não era o que ele produzia como pregação, mas a evidência de transformação na vida das pessoas. Esse é o verdadeiro evangelho. Aleluia. A tarefa suprema da igreja se consiste em proclamar em alto e bom som que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, vamos orar pela irmã. Glória a Deus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai amado, que está o afligindo, joga por terra as preocupações em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós estávamos ministrando a Tua palavra, e eu creio, Senhor, que pela palavra que estava sendo pregada, o Senhor vai resolver essa causa em nome de Jesus. Irmão, ore em nome de Jesus comigo, ore em nome de Jesus, interceda. Ó Pai bendito, Tu conhece a causa, Tu conhece o labor, Tu conhece a luta, Tu conhece, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus amado, ela está padecendo. Ó Deus, entre, visita ela agora em nome de Jesus. Entra como um bálsamo do alto, Senhor, e revigora a saúde da Tua serva em nome de Jesus. Ó Deus, tira todo o poder maligno que por acaso esteja o afligindo, Senhor. Ó Deus, tira tudo aquilo que não condiz com a Tua palavra. Ó Deus amado, nós rogamos, nós não queremos para amanhã, Senhor. Se temos crédito com o Senhor, faz agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Urabaço de cantarabas, subcantarabas. Tu és o mesmo Deus de ontem, Tu és o mesmo Deus de hoje, e eternamente Tu curas, Senhor. Eu não sei onde é o problema, mas Tu que sonda por dentro e por fora, sabe onde é o problema. Então entra em nome de Jesus, nos ossos, nas articulações, ó Deus, no coração, no pulmão, Deus, em nome de Jesus. Entra com graça e com renovo. Restaura os ossos que foram trincados, que foram, ó Deus, quebrados pelo acidente, em nome de Jesus, Senhor. Resolve essa causa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estamos encerrando, irmãos. Como havia dito, a tarefa suprema da igreja é anunciar em alto e bom som que Jesus Cristo é Senhor, irmãos. Eu tinha preparado, mas depois apaguei. Quando a igreja primitiva dizia isso no século passado, era arriscar a própria vida. Porque quando eles diziam que Jesus era Salvador, até que eles não se importavam muito, irmã Cleonice. Mas quando eles diziam que Jesus Cristo era Senhor, aí eles mexiam com o ninho do inferno. Mas eles arriscaram as suas próprias vidas. No decorrer dos séculos, percebes uma mudança sutil ou escancarada na ênfase da mensagem central do Evangelho. E nós percebemos isso. Coisa por aí que não é evangelho. É a terça da cura, é a terça do carro, é a terça da bênção, é não sei o que, é do descarregamento, é do carregamento. Mas palavra que é bom não tem. Porque a alma só é liberta por causa da palavra.
A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. E até que ponto nós temos que perceber como essa palavra é o poder de Deus. É lendo, é praticando, é confiando e executando. Aleluias! Ela é o poder de Deus. Oh, aleluia! A palavra é o poder do Altíssimo, que transforma uma velha vida em uma nova criatura. E Nicodemos não entendia isso. Como pode eu nascer, acaso eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Como pode isso? Aí Jesus toca no Velho Testamento, que ele era bem inteirado, disse: Nicodemos, o vento sopra aonde quer, e ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai, Nicodemos. Assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito. A palavra transforma. Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo nos abençoe e fique de pé nesta noite. Irmãos, nós pregamos a palavra de Deus. A evidência do reino, em nome de Jesus, foi colocada diante de ti. A palavra que cura, que salva, que liberta, que leva o homem para o céu, foi colocada diante agora dos teus braços. E aqui nós estamos em um culto coletivo, mas quando Deus te olha nessa noite, Ele te vê individualmente perante a presença dEle. Então cada um de vocês tem uma oportunidade agora de renovar a aliança na obra missionária. Talvez se você estiver em desacordo com os mandamentos do rei e desalinhado com as diretrizes do reino, você tem a oportunidade agora de pedir perdão a Deus e vir até aqui para a gente orar. E eu falava com a irmã Cleonice que a gente vai nos mobilizar agora em oração pelos bairros. Nós vamos sair na rua agora em oração, irmãos. Nós vamos militar porque nós acreditamos no poder da oração. E há um testemunho de alguém que entrou em uma cidade para evangelizar. E ela percebeu que lá ia surtir efeito por meio da oração. Eles não falaram palavra alguma, aquela cidade, mas entraram com uma estratégia, a oração. A cidade era muito católica. Então, olha, nós não vamos debater sobre ídolos, sobre essas coisas. Vamos entrar com o poder da oração. Irmão, quase toda a cidade aceitou a Jesus. O poder da oração. Porque quando a gente ora, o céu se manifesta em nosso favor, realizando a obra em nossas vidas. Eu orei pela irmã, mas eu convido você que está precisando de oração, para que Jesus cure. Em nome de Jesus, venha até aqui. E você que entendeu que ainda não é crente em Jesus Cristo, venha até aqui para que a gente possa orar, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. E você que está afastado do caminho do Senhor, você jovem, eu sei que tem jovem precisando de oração, eu sei que tem jovem precisando de operação de Deus. Então eu te convido a vir aqui nessa noite, pelo amor de Jesus. Venha renovar a tua aliança. Em nome de Jesus, venha, para que a gente possa orar. Oh glória, o Espírito Santo está aqui, irmão. Eu creio, porque aonde tem palavra, tem o Espírito Santo. Aonde tem palavra, tem Deus operando. Aleluia. Oh glórias. Oh glórias. Venha receber a oração. Eu creio, nós vamos orar. Nós vamos levantar as nossas mãos, porque a palavra diz que quando o crente levanta a mão santa, Deus opera. E às vezes, irmãos, o que nos falta é disposição.
O que às vezes nos falta não é método, não é coisa A ou B, mas disposição para que a gente possa operar junto com o Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pode vir. Aqui é a casa de Deus, aqui é o hospital. O Espírito trabalha no meio do povo. Aleluia. Se tu fala a palavra, o Espírito trabalha. Se tu prega a verdade, o Espírito trabalha. Venha a Cristo. Não é o pregador, é a Cristo. Venha a Cristo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há mais uma pessoa que tem que vir aqui. E o Espírito está dizendo, mais uma oportunidade. Venha, porque amanhã pode ser muito tarde. O Espírito Santo de Deus trabalha em favor. Espírito, Espírito Santo de Deus, tem pessoas precisando do alívio do alto, do poder do alto. Tem pessoas precisando de uma operação especial nessa noite. E o Espírito sopra aonde quer e não sabe de onde vai e nem para onde vem. Mas nós sabemos que o Espírito trabalha. Deus está convocando gente aqui para ser alicerce da verdade. Tem gente que há muito tempo não é alicerce da mensagem, e Deus está chamando, porque viu uma porta, na hora que era para defender o Evangelho, saiu. Então vem nesta noite, pelo amor de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Ó Pai Celestial, nós te adoramos neste local, Senhor. Este local não é outro senão a tua casa, o hospital, aonde o Senhor opera. Eu creio, Senhor, que não vai ser diferente dos dias anteriores, aonde nos cultos, aonde o Senhor pregava, quem estava cego tornava a ver, quem estava coxo tornava a andar. Aleluia. Não vai ser diferente esta noite, porque o Espírito é o mesmo, porque o poder é o mesmo, porque a manifestação é a mesma, porque o mesmo Deus que operou lá opera aqui nesta noite. Oh, aleluia. Aleluia. Como é bom, irmãos, a presença de Deus estar aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está operando. Ele vai dar livramento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus. Oh, aleluia. Está aqui a tua serva, Senhor. É uma serva fiel, com alegria no rosto, mas ela tem causas para resolver. Resolve por ela, Senhor, em nome de Jesus. Talvez o seu pé não dê para resolver, talvez a sua mão ou o seu braço esteja pequeno demais, mas o teu braço é grande. Urambacada sobe cantarabas. Oh Deus, a tua palavra diz que a tua mão não está encolhida para que não possa operar. A tua palavra diz que a tua mão não está encolhida. Então opera nesta noite pelo poder do Espírito Santo. Devolve a alegria, devolve a satisfação. Ó Deus, em nome de Jesus, usa a tua serva como poder do alto. Em nome de Jesus. Ó Deus amado, resolve as causas da sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, cura em nome de Jesus. Jesus. Está aqui uma igreja que te adora, uma igreja que te serve. Deus, em nome de Jesus. Ó Pai amado, opera com graça. Ó Deus, devolve a firmeza,
Ó Deus, em nome de Jesus, tira tudo aquilo que não contribui para o reino, para a palavra, mas fortifica na fé, na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Deus, conduza as suas mãos para ser alicerce da verdade, doa o que doer, Senhor. Ó Deus, que a manifestação do testemunho possa impactar vidas através da tua palavra. Ó Deus, ajuda na sua casa, os seus filhos, traz de volta aqueles, ó Deus, que anteriormente estava conosco. Opera, incomoda pelo poder do alto. Aleluias, aleluias. Deus, nós vamos orar em nome de Jesus pelo Nordeste. Essa grande campanha, irmãos, que mobiliza, que salva, que mobiliza muita gente que nasceu ali em Fortaleza, mas os servos que ali residiam não teve essa proposta para ficar só para eles, mas expandiu para o Nordeste. E nós entendemos, ó Deus, como isso se desencarregou, que nós entendemos que Deus está no processo. Vamos orar pelo Nordeste. E para que hoje, aonde estiver culto, aonde esteja tendo apelo, a palavra convença e Jesus salve nesse dia. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te rogamos e te agradecemos pela condução, Senhor, de cada líder, de cada pastor, ó Deus, em nome de Jesus, que conduziu essa obra do Nordeste para Cristo. Nós nos alegramos, Senhor, pelos feixes, pelos molhos que a tua igreja aqui no Campo Grande de Seus, Senhor, ó Deus, foi usada, ó Deus, para trazer esses feixes. Ó Deus, continua guardando as irmãs da terceira idade que entram nos hospitais, dê graça a elas, livra de toda doença, continua impulsionando para que pessoas nos hospitais, em nome de Jesus, venham aceitar a Ti como único e suficiente Salvador. Ó Deus, continua trabalhando no departamento infantil, Senhor, dando estratégia, dando graça, dando libor, em nome de Jesus, dá estratégia. Continua trabalhando na vida da juventude, ó Deus, em nome de Jesus, que não se conteve entre quatro paredes, mas se disponibilizou a pregar o Evangelho. Ó Deus, conduz o departamento de senhores e senhoras. Oh, aleluias. Deus, fica conosco. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus.